Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha pra Poesia, nessa série em que eu, Fernando Morato, estou tentando olhar para poemas escritos por poetas mulheres. Relembrando sempre que a ideia de um poeta mulher é não necessariamente a ideia de uma feminilidade natural que seja transcultural, mas sim de uma experiência muito particular que o Ocidente acabou dividindo com uma série de seres humanos que foram identificados como mulheres e como que esses seres humanos reagiram a esse mundo de predisposições, de preconceitos, de regras que foram considerados como o típico de estar no mundo como mulher. Desse ponto de vista, a gente tem uma dificuldade bastante grande no que diz respeito à língua portuguesa, porque uma das características desse estar no mundo como mulher, no universo de língua portuguesa, é justamente a falta de oportunidades para escrever, a falta de acesso à escrita, a falta de acesso aos canais de divulgação da escrita. E, por isso, tradicionalmente, as mulheres que tiveram condições de escrever, tiveram condições de se expressar, mais do que expressar a sua condição de mulher, expressavam um pouco a sua condição de nobres. É o caso aqui da Marquesa de Alorna, uma das poetas mais importantes que escreveu em português ao longo do século XVIII, uma das poucas mulheres que escreveu em língua portuguesa antes do século XIX ou mesmo do século XX, porque no XIX já fica difícil o acesso a textos de mulheres que escrevam em língua portuguesa. Então a gente tem que valorizar a presença dessa poeta que é a Marquesa de Alorna. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Pois bem, a Marquesa de Alorna apresenta uma série de dificuldades para a gente, um pouco por causa do afastamento no tempo, as referências, a linguagem, que são razoavelmente diferentes das nossas, mas também um tipo de experiência que, para além do fato de ser mulher, ela vivenciou uma experiência complicada. Descendente de uma das famílias nobres mais poderosas de Portugal, a Marquesa de Alorna foi uma das vítimas de um processo bastante complicado em que o Marquês de Pombal estava querendo suprimir a força das famílias tradicionais que se opunham ao seu projeto político. O Pombal tinha uma ideia de modernização de Portugal que ainda hoje é extremamente polêmica, tem gente que discute de maneira bastante empolgada e veemente se foi um avanço, se foi um atraso, o que o Pombal propôs, mas o fato é, ele foi bem maquiavélico em algumas situações e não teve medo de recorrer a subterfúgios bem complicados. No caso aqui da Marquesa de Alorna, por causa de um atentado que o rei Dom José I sofreu, o Marquês de Pombal aproveitou um álibi para encarcerar toda a nobreza tradicional que estaria envolvida nessa tentativa de regicídio, decapitou e torturou em praça pública alguns dos parentes da Marquesa de Alorna, na verdade a família Távora, que era uma das mais importantes, e manteve tanto o pai, quanto os irmãos, quanto a própria Marquesa de Alorna, encarcerados durante algumas décadas. E ela começa a fazer a poesia nesse ambiente de cadeia. Saída da cadeia,
Ela que já estava treinada na poesia de caráter neoclássico, segue numa vida de corte que ainda está sendo estudada. A gente tem que agradecer os trabalhos da pesquisadora, da professora Wanda Anastácio, de Portugal, que se dedica há anos à obra e à vida da Marquesa de Alorna, que é muito mal conhecida ainda, e é desse momento que a gente tira um dos sonetos interessantes a respeito da identidade. É um soneto que tem algumas referências posteriores ao período do encarceramento no convento de Chelas e vale a pena a gente olhar para o que ele está trazendo a respeito da imagem de mulher. Não vejo, não respiro, escuto ou penso, sinto só. Quem não sente, não me entende, um receio fatal, a voz me prende, pelas veias me corre um fogo intenso. Ao meu fogo se opõe um gelo imenso. E quanto mais o lume em mim se acende, mais o susto gelar-me em vão pretende. Mais luto contra amor e menos venço. Dize, inconstante, dize, não te custa a desamar o que algum dia amaste? Ou fui, quando te amei, acaso injusta? Se das rochas de Sintra, onde juraste eterna fé, o aspecto não te assusta, tira delas a chama que apagaste. É um soneto emocionado, é um soneto visceral, lírico, por causa da expressão de sentimentos, da expressão de um sentimento intenso, intenso, apesar da utilização de uma série de lugares comuns que poderiam transformá-lo em alguma coisa muito convencional e, por isso, mais fria. A ideia do fogo nas veias, da oposição ao frio que vem de fora, no frio do seu interlocutor, todas essas coisas poderiam levar a uma rotina de poesia que seria extremamente monótona, extremamente indiferente para a gente hoje. Apesar disso, essa é uma coisa interessante da Marquesa de Alorna, como ela consegue revivificar uma série de elementos que vêm da tradição. Agora, nessa forma contida, onde ela vaza um incontido sentimento, a gente tem, ao longo de todas as primeiras estrofes, uma voz razoavelmente neutra, que poderia tranquilamente se identificar com as vozes que vêm da tradição renascentista, praticamente todas masculinas em língua portuguesa, inclusive o nosso bom e velho conhecido Luís de Camões, que manipulou esses lugares comuns do fogo, frio e etc. É no fim do primeiro terceto que a voz feminina se revela. Acaso fui injusta? Esse eu agora se coloca numa situação, traz o leitor para uma situação de leitura que é a da identificação desse sentimento tradicional, desse sentimento convencional com a figura da mulher que foi abandonada, da mulher que foi enganada. E aqui a gente começa a ter outros ecos bastante interessantes, principalmente um eco que circulou bastante na língua portuguesa, que foram as cartas da Soror Mariana Alcoforado, uma grande referência do século XVII. E grande referência por quê? Justamente porque foi escrita em francês. Há uma controvérsia sobre a realidade ou não dessa correspondência, que fez um sucesso imenso no século XVII, mas para nós não interessa. Ela faz parte do mundo ideal das palavras, então ela é parte, sim, da realidade. Essa ideia do inconstante, que jurou amor e agora abandona o sujeito lírico feminino, é uma coisa importante de como este poema coloca o eu feminino dentro do universo das referências. O eu feminino é uma figura que está
buscando se colocar, mas precisa se definir em relação a um sentimento que vem da iniciativa do masculino. A iniciativa do masculino que seduz, está aqui tudo indiciado, está tudo sugerido, um masculino que seduz, mas que é inconstante porque não se mantém. Se o masculino é inconstante, o feminino está marcado por o quê? Pela constância. Agora, essa constância é justamente o que permite que o eu feminino fique tão ferido. Por quê? É o eu feminino que sente a quebra da promessa, que sente a quebra do juramento, a quebra do compromisso. Então, o que a gente tem aqui é um eu feminino que se define a partir de quê? A partir justamente desse lugar da conservação, desse lugar da fidelidade, desse lugar da consistência, enquanto é o masculino que se marca pela inconsistência, inconstância. O que é interessante, porque tradicionalmente se fala da mulher como inconstante, da mulher como traidora. É enorme a lista de mulheres fatais. A gente pode pensar em várias do século XIX, mas tem muitas antes. A mulher fatal que destrói a vida do homem justamente porque ela propõe algo e se esquece rapidamente. Pois bem, aqui quem não se deixa aprisionar e quem na verdade causa a ruína e causa esse estado é o homem. E o feminino é justamente o ser que mantém a constância. Essa inversão é bastante interessante, justamente porque o terceto final do poema vai reforçar essa ideia da inconstância com as rochas onde esse inconstante jurou, ou seja, as rochas, a coisa fixa, a coisa sólida, a coisa consistente, o universo visual consistente, o ambiente da consistência, se opõe à inconstância, à inconsistência do outro, desse ser masculino que traiu os sentimentos. Muito complexo e pedindo então, já que você jurou nesse espaço do fixo, enfrente o perigo que elas coisas e acenda o fogo delas, que você tirou delas. Uma imagem estranha, mas complexa, porque o fogo que a gente viu antes, está onde? Está na própria mulher. Tudo se mistura, os elementos, a vivência, o ser humano, mas marcando fundamentalmente o quê? Os espaços do masculino e do feminino. E nesse século XVIII, que acabou de terminar, está começando o XIX, e a gente está entrando no movimento romântico, o lugar do feminino é ambiguamente o lugar da constância, da inconstância, do movimento, da fixidez, é o lugar do sentimento.